Nesta aula eu vou abordar sobre depilação a laser. Vou apresentar para você o Light Shear, que é um aparelho de alta tecnologia para dar fim aos pelos. E aqui nesta aula eu vou te apresentar quais são os lasers, que a gente tem de Light Shear, quais são as ponteiras que a gente tem do aparelho. Vou te mostrar como ligar o aparelho e montar ele, e também vamos conhecer um pouquinho dos parâmetros. Aqui nessa aula você vai conhecer tudo sobre o Light Shear. Nós temos no mercado dois modelos de Light Shear. Nós temos o Light Shear Desire, que é exatamente esse modelo que eu tenho aqui, Light Shear Desire, e a gente tem um outro modelo no mercado que é o Light Shear Light. E qual que é a diferença básica entre os dois? É a compatibilidade do handpiece. Handpiece nada mais é do que a nossa ponteira, certo? Então, no Light Shear Desire, que é esse modelo que eu tenho aqui, a gente tem compatível nele 3 ponteiras. A High Speed, que é exatamente essa ponteirinha, que a gente vê que ela tem aí um bocal maior, tem um bocal de 22 por 35 milímetros. E essa ponteira, o que vai trazer a segurança e o conforto na hora da aplicação para o cliente é o seu sistema de vácuo, que na hora que você acopla na pele, ele vai sugar a pele e disparar a energia ali para matar o folículo piloso. Além disso, o Light Shear Desire tem a outra ponteira compatível, que é a ponteira Light, que é essa ponteirinha que a gente vê que ela tem ali no seu centro um quadradinho de vidro, que nada mais é do que uma ponteira de safira, que é nesse diâmetro que ela tem de 9 por 9, que ela vai entregar energia para realizar o tratamento. E em torno dela possui um metal, e esse metal ele gera um resfriamento. Tanto na hora, de imediato, na hora que a gente encosta no cliente, ele vai sentir esse resfriamento devido a essa beiradinha de metal. E também na hora que a gente dispara o pulso, ele vai continuar gelando, e também na hora que o pulso acaba de sair, ele também mantém gelado. Então ele fica gelando o tempo inteiro do procedimento. Com isso, gera melhor conforto para o cliente na hora da aplicação e também mais segurança, porque esse resfriamento protege a epiderme. Por que isso? Porque o laser, quando disparado, ele chega em altas temperaturas, até 60 graus. Então, o resfriamento da ponteira gera um melhor conforto e mais segurança no tratamento. Outra ponteira que tem aí, que é compatível com o Light Shear Desire, é a ponteira Plus, que é essa aqui. Ela é bem similar à Light, tem também esse quadradinho de vidro, que é a ponteira de safira, porém um diâmetro maior. Ela possui 12 por 12 milímetros. Então, ela é uma ponteira que vai disparar em um campo maior de atuação, que vai disparar a energia em um campo maior de tratamento. E ela também possui o metal em torno, que vai gerar o resfriamento para trazer mais segurança para a epiderme e mais conforto para o cliente. Então, o Light Shear Desire ele é compatível com essas 3 ponteiras. E o Light Shear Light, que é um outro modelo que a gente tem no mercado, ele é compatível somente com 2 ponteiras, que é a ponteira Light de 9 por 9 milímetros e a ponteira Plus de 12 por 12 milímetros. Essa é basicamente a única diferença básica entre os dois aparelhos. Existem algumas outras diferenças técnicas, mas basicamente essa é a principal diferença dos dois aparelhos. No entanto que tanto o Light Shear Desire quanto o Light, eles são um laser de iodo super eficaz aí para acabar com os pelos. O Light Shear, tanto o Desire quanto o Light, ele então é um laser de iodo com um comprimento de onda de 805 nanômetros. Então a gente pode atuar em todos os fototipos, desde o 1 até o 6. Lembrando que para cada fototipo a gente vai utilizar um parâmetro diferente.
O laser, ele vai atuar na fase anágena do pelo, ou seja, a fase de crescimento do pelo. Por quê? Porque a gente precisa que dentro do folículo piloso exista o pelo. Porque a gente tem a melanina presente no pelo e na pele. A diferença é que a melanina da epiderme, ela possui em menor quantidade e tamanho. Já a melanina presente no pelo, ela existe em maior quantidade e em maior tamanho. Por isso que o pelo tem que ser mais escuro do que a nossa pele. Com isso, a gente precisa então que esse pelo esteja presente dentro do folículo, porque vai ser a melanina que vai ser atraída pela luz do laser, que vai chegar no folículo piloso e matar o folículo piloso para que o pelo não volte a nascer. Por isso que o laser ele atua na fase anágena, que é a fase de crescimento do pelo. Como as fases do pelo não são todas iguais, cada pelo está numa fase diferente, por isso a necessidade de fazer mais sessões para que a gente sempre consiga atingir a fase anágena daquele folículo piloso, onde o pelo vai estar presente ali dentro, para que realmente ele atraia a luz do laser e assim mate o folículo piloso para que realmente o pelo morra, tá? E o Light Shear, então, ele é um aparelho portátil, ele pesa 32 quilos, por isso que hoje em dia existem várias empresas de locação, porque ele é um aparelho de fácil locomoção, de levar para uma clínica e para outra. Além disso, é um aparelho super moderno, ele tem essa interface, que é a sua tela. É todo em touchscreen, eu vou mostrar como que vai ligar e você vai ver que a gente vai, aqui regular tudo pelo touch da tela. Ele também é um aparelho bivolt, ou seja, ele, a gente pode ligar ele tanto na energia de 110 quanto na 220, mas lembrando que sempre que você na sua sala tiver a opção de 220, opte por ligar em 220 que ele entrega mais energia, certo? Além disso, esses aparelhos, eles aquecem muito por conta da questão do seu funcionamento. Por isso que o ideal é que na sala tenha então o ar condicionado ligado na hora que você for fazer os atendimentos. Para quê? Para não superaquecer o aparelho, certo? Além disso, os componentes que vêm no aparelho, então vai ser exatamente o aparelho, de 32 quilos, vem o handpiece, que é a nossa ponteira, onde a gente vai fazer a aplicação no nosso cliente. Vem também aqui o nosso fio de energia, que a gente liga no aparelho e na tomada. E além disso, vem também aí nos componentes os óculos. Vão vir 2 óculos, um para o cliente e um para o profissional que for utilizar. E vem ainda um terceiro óculos, que é este óculos menor, que também é para o cliente, que serve exatamente para colocar quando a gente for fazer alguma área do rosto. Por quê? Porque esse óculos, ele realmente protege lá o globo ocular e assim a gente consegue fazer a face, a barba ou o rosto da nossa cliente. Nas demais áreas, o nosso cliente usa esse óculos e o profissional o tempo inteiro também com óculos de proteção por conta da luz do laser. Então, os componentes o aparelho, que pesa 32 quilos, o handpiece, que é a nossa ponteira, o nosso cabo de energia e 3 óculos, que é um para o profissional e 2 para o cliente, conforme a área que você for atuar. Agora eu vou te ensinar a realizar a montagem do aparelho. O primeiro passo, o aparelho ele vai vir sem o cabo de energia e sem a handpiece, que é a ponteira. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é exatamente montar o aparelho para poder então ligar ele. Primeira coisa que a gente vai conectar é na parte posterior do aparelho. A gente vai conectar o cabo de energia, travar aqui e pronto. Depois é só ligar a outra ponta na tomada. Feito isso, nós vamos, antes de ligar na tomada, nós vamos abrir aqui a tela para a gente conectar o nosso handpiece. Então ele vem aqui com o conector, ele tem aqui um símbolozinho vermelho, que é onde vai mostrar para você que é a parte de cima. Então você pode já apoiar a ponteira aqui nesse suporte,
colocar essa ponta para cima e conectar lá dentro do aparelho. Feito isso, é só girar até enroscar totalmente. Pronto, handpiece conectado. Vamos fechar a tela. Escutou aí travar? Vamos ligar na tomada. E aí, o aparelho aqui na parte posterior, ele tem o botão de liga e desliga. Então, nós vamos ligar o aparelho, ele fez o barulhinho, a tela vai iniciar. Muitas das vezes, o aparelho não vai ligar, você fazendo todo esse processo, aí você pode olhar aqui na lateral dele, que ele tem um botão de emergência. Se esse botão de emergência ele estiver apertado, ele realmente não vai ligar, certo? Então aí você tem que girar o botão para poder aí destravar e aí sim ele vai ligar. Então aqui está inicializando. Ele sempre vai pedir uma senha também, que é uma senha padrão que vem no aparelho. Então aqui está a tecla da senha, a senha é 1, 2, 3, 4. Então eu vou voltar aqui. A senha é 1, 2, 3, 4. Apertou no verdinho, ele vai agora reconhecer o handpiece, vai ligar, tá? Porque, como eu falei, a gente tem 3 handpieces que é compatível com o design. Então ele vai começar a observar qual que é o handpiece que está conectado. Então a gente tem que aguardar, inicialmente vai aparecer essa mensagem. Tem que aguardar uns minutinhos porque ele está reconhecendo. Pronto, reconheceu qual é o handpiece, só você clicar e aí vai começar a nossa tela inicial. No caso aqui, a gente está com o handpiece Plus de 12 por 12 milímetros. Então, né, como pode ver, tem aqui essa partezinha de vidro, ponteira de safira e na lateral o metal que fica resfriado. Feito isso, o aparelho já está pronto para atuação. Agora eu vou te apresentar um pouquinho aí, né, dos parâmetros da tela. Aqui nós temos então a interface do Lightyear, ou seja, a tela de comando do Lightyear, onde tem todos os parelhos que a gente vai regular. Lembrando que ela é uma tela em touchscreen, então basta, né, tocando na tela que os parâmetros a gente vai conseguindo alterar. E aqui eu vou então apresentar para vocês cada um desses parâmetros, mas eu não vou aprofundar para que cada um serve ou mesmo qual parâmetro utilizar em cada cliente, porque a gente vai ter uma aula específica somente sobre isso, onde a gente vai aprofundar sobre o fototipo do cliente, porque isso interfere diretamente, né, em qual parâmetro vamos utilizar, bem como a espessura desse pelo e a cor que esse pelo está. Então isso a gente vai aprofundar aí numa próxima aula. Hoje o objetivo aqui é te apresentar os parâmetros para vocês se familiarizando aí com a interface do Lightyear. Então aqui, como a gente pode ver, nesse botão laranja, a gente tem aqui algumas indicações clínicas, ou seja, o aparelho ele já nos dá aí os parâmetros se a gente determinar qual é o fototipo do nosso cliente, então tem do 1 ao 6, qual que é a cor do cabelo, ou seja, do pelo desse cliente, se é loiro, ruivo, castanho claro, castanho escuro ou preto, ou mesmo a textura desse pelo, né, qual que é a espessura, tá mais fino, tá um pelo médio, tá mais grosso. A gente determinando aqui esses parâmetros, o próprio aparelho ele vai fazer uma indicação aí dos parâmetros de aplicação, tá? Então tem a opção de você colocar os parâmetros aqui por essa tela, ou aqui pela tela principal, você mesmo ir regulando conforme que você está observando no cliente. Tanto o seu fototipo, ou seja, a cor que está aquela área, a espessura que está aquele pelo, ou mesmo a cor desse pelo. Bom,
Aqui a gente tem, então, se a gente for fazer aí a regulação dos parâmetros manuais, a cadência. Então, né, nessa aula que a gente vai ver sobre parâmetros, eu vou explicar direitinho o que é cada um desses parâmetros, o que é cadência, opção de pulso, fluência, para que serve cada uma delas. Mas hoje eu quero mostrar aqui, passar, né, rapidamente por elas, para você já se familiarizar. Então, aqui a gente tem a cadência, que a gente tem o rápido, o médio e o lento, que é a velocidade do disparo. Aqui a gente tem a opção de pulso, que tem o alto, 30, 100 e 400. A opção de pulso vai sim, a gente vai modular conforme o fototipo do nosso cliente, para a gente não correr o risco de queimar esse cliente. Então, isso aqui é o tempo, né, que fica ali o disparo, se ele vai ser um disparo rápido ou se ele vai ser um disparo mais lento. A gente tem aqui a fluência, que é exatamente a intensidade que a gente vai entregar de energia do aparelho, que vai de 15 até 40, tá? Então, a gente tem aí o máximo de 40. Pode regular tanto por essa barra de rolagem aqui. Opa, vamos voltar aqui no nosso... Tanto pela barra de rolagem, quanto aqui pelos parâmetros de aumentar e diminuir, certo? Pronto. Eu já regulei o parâmetro ideal para o meu cliente, né? Coloquei toda aí o parâmetro que eu desejo, conforme o fototipo da área, conforme aí a espessura desse pelo e a cor que está esse pelo. Aí, para eu começar a funcionar meu aparelho, eu tenho que clicar aqui nesse botãozinho verde de que está preparado, nesse PrEP. Tá vendo que ele andou esses 3 pontinhos, ó, eu vou voltar. Então, aqui tá azulzinho mais claro, na hora que eu clico para preparar, ele vai ficar esse azulzinho escuro e tá preparado. E ainda, para conseguir fazer a aplicação, eu tenho que vir aqui no meu handpiece e clicar nesse botãozinho. Quando ele estiver aceso, aí sim ele tá disparando. Se aqui não tiver aceso, não adianta que tá preparado que ele, ó, não vai disparar. Então, realmente, para eu ativar, além daqui estar preparado, eu tenho que estar com o meu handpiece ativado nesse botãozinho e eu consigo fazer os disparos. Eu vou desligar aqui novamente para mostrar que acabou a aplicação, é só desligar, né? E também tirar aqui do preparado e colocar em espera. Outros parâmetros que apresento aqui na tela esse botãozinho aqui, que tem esse gelinho, que é exatamente o que? O resfriamento da ponteira. Então, a gente tem aqui a ponteira, né, com a nossa ponteira de safira e a parte de metal, que é onde tem o resfriamento. Se eu clicar aqui, vai aparecer essa mensagem de cautela, né? O arrefecimento inadequado pode provocar lesões na epiderme. Consulte o manual do utilizador antes do tratamento com a Tilt-Tip desligado. A Tilt-Tip nada mais é do que o mecanismo de resfriamento da ponteira. Então, tem certeza que, né, de que pretende desligar o Tilt-Tip, que é exatamente o resfriamento da ponteira? Não. Por quê? Porque se eu desligo, eu vou estar correndo o risco aí de danificar a epiderme. Como eu expliquei, esse resfriamento ele serve tanto para poder trazer um melhor conforto para o cliente durante a aplicação, mas também para conseguir proteger a epiderme do superaquecimento que o laser gera, que chega até 60 graus. Então, ele vai proteger esse resfriamento epidérmico. Então, sempre deixar o resfriamento ativo, nunca desligar ele. Outra coisa que a gente apresenta aqui é o número de pulsos do aparelho. Então, né, aqui, deixa eu preparar ele aqui de novo. Ó, à medida que eu for dando disparo, ó, ele vai aumentando 3, 4, 5. E aqui é o total de disparo que já foi realizado no aparelho até agora, tá? Então, tem como zerar, né? Mas é aqui que vai dando, ó lá, os disparos que eu vou fazendo nas minhas sessões. Tanto o disparo da sessão, quanto o disparo total que já houve no aparelho até agora. Perfeito? Então, essa é a interface aqui
do aparelho Light Shear. Bom, quero mostrar ainda para você que no aparelho, à medida que a gente vai utilizando o aparelho, se acontecer qualquer intercorrência que você vê ali de imediato e você, às vezes o aparelho começou a disparar e não quer parar de liberar o pulso, entre qualquer outra intercorrência, é só a gente lembrar que existe o botão de emergência desses aparelhos, que é esse botãozinho vermelhinho, que ao apertar ele, vai aparecer uma mensagem aqui de erro do sistema, onde ele não vai permitir mais que aconteça disparos pelo aparelho, justamente porque foi a trava de segurança. Com isso, é só para voltar a funcionar, girar esse aparelho, esse botão vermelho e apertar em OK, que ele volta aí, né, para o nosso estado de ativação e voltar a trabalhar, tá? Então, sempre certificar que o botão de emergência está aqui sem estar apertado, porque senão o aparelho vai apresentar esse erro. Ou quando for ligar, se ele estiver apertado, o aparelho não vai nem chegar a ligar, certo? Outra coisa importante, à medida que a gente vai utilizando o laser durante o tratamento, né, a gente vai aplicando, chega uma hora que o aparelho vai aparecer uma mensagem pedindo para calibrar a ponteira, tá? E aí ele mesmo vai passando as instruções de como faz essa calibração. Mas eu vou te mostrar aqui como que funciona. A gente tem que tirar o handpiece aqui, né, do suporte que ele tava para calibrar. E aí a gente tem aqui atrás do aparelho, deixa eu virar ele aqui. Essa portinha que abre. Aqui dentro a gente tem um cristal também para calibração. Então a gente vai pegar a ponteira. Ele vai solicitar que ative a ponteira aqui na parte superior, que insira a ponteira aqui nesse cristal e que ative esse botãozinho para poder calibrar. Então vai ficar aqui ativado, a ponteira em contato, a ponteira de safira em contato com aquele cristal e ao mesmo tempo com esse botão aqui apertado. E aí o aparelho você fica segurando e ele vai calibrando e ele te dá o sinal na hora que tiver terminada a calibragem. Então isso também é aí uma outra função que o aparelho ele vai solicitar quando necessitar a calibragem. Feito isso, ele vai acabar a mensagem e depois o aparelho vai estar aí pronto para utilização novamente. É bom observar também que além daqui estando, né, tem que estar clicado no preparado, o handpiece tem que estar ativado, os disparos eles só vão sair a partir do momento que eu clicar nesse botão do handpiece. Então eu aperto, dá o disparo, ó. Certo? Então assim é o funcionamento do Light Shear. Com isso basta você ter conhecimento dos parâmetros para você começar a atuar com o aparelho. Lembrando que o Light Shear é um aparelho super eficaz que a gente tem no mercado para depilação a laser, onde a gente já vê resultado na primeira sessão. E aí, né, a gente tem um mínimo de sessões, que são 6, e uma média para acabar realmente com os pelos que variam de organismo para organismo, devido à individualidade biológica de cada cliente, que é em torno aí de 8 a 12 sessões. Mas isso tudo, parâmetros, fototipos, a espessura do pelo e a cor, a gente vai ver tudo isso, número de sessões, a gente vai ver tudo isso numa próxima aula. Esta então foi a nossa aula de apresentação do aparelho Light Shear. Esse aparelho que temos no mercado super eficaz quando nos referimos à depilação a laser. Um aparelho que a gente consegue realmente entregar resultado para o nosso cliente já na primeira sessão, o que faz com que ele realmente queira se fidelizar ao tratamento e fazer até o final.
O Light Shear é sem dúvida o melhor aparelho que temos hoje no mercado em relação à depilação a laser. Vale a pena o investimento ou no aparelho ou ir através de empresas de locação para levar essa tecnologia para a sua clínica. E lembrando que teremos ainda muitas outras aulas falando sobre o tema de depilação a laser, sobre o Light Shear, falando de parâmetros, fototipos, falando também, aí mostrando como deve ser uma sessão nas áreas de busto, axila, rosto, coxa, virilha, enfim, todas as áreas do corpo, tanto na mulher quanto no homem. Então ainda teremos muitas aulas sobre esse tema de depilação a laser aqui nesta plataforma.